Salve producers, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Midenberg e hoje a gente vai aprender a fazer uma track no estilo do Ilusionais. O Ilusionais é um dos grandes nomes responsáveis pelo gênero Djent, e o gênero Djent ele é o quê? Ele é basicamente um tech house, só que muito mais focado na parte do grave, então vai ter muito grave aqui nesse tutorial. Você vai ver bastante coisa sobre mixagem de kick e baixo, como deixar o seu baixo sintetizado da maneira certinha, escolher as notas certas, tem bastante coisa interessante aqui, e o projeto dessa música completa vai estar free download aqui na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece por favor de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso, bora lá pro conteúdo que a gente tem bastante coisa pela frente. Bom, aqui então a gente vai começar a produzir a track no estilo do Ilusionais, e para isso, primeiro eu vou pegar referência das músicas dele. Aqui eu já abri no YouTube duas músicas, a Down e a Mogzeira. Essa Down ela é um pouquinho mais antiga, ela tem tem 5 anos. E a Mogzeira ela é mais recente, né? De 1 ano atrás. São músicas que eu achei que tem mais ou menos a mesma vibe ali. As duas estão bem naquela pegada de Djent. E acho que é mais fácil da gente fazer uma track no estilo dele, dessas que realmente se destacaram bastante, porque foi bem pro estilo único do cara, né? Aqui o que eu faço primeiro, eu já abro um bloco de notas aqui do lado, e eu vou tomando nota de tudo aquilo que eu encontro que é único no estilo dele, para na hora de eu estar fazendo a track eu replicar essas partes também. Então eu vou dar o play aqui, vou ouvindo e vou anotando, e depois eu vou falar o que eu anotei. Provavelmente nesse vídeo vão ter alguns cortes na hora que eu estiver ouvindo a prévia da música dele por causa dos direitos autorais, então não estranhe se você ouvir só um pedacinho da música aqui. Beleza? Aqui eu tomei nota da primeira música, vamos ver na segunda agora o que tem de comum para a gente pegar o que é a essência dele e o que é o exclusivo da música, né? Porque eu notei bastante coisa aqui que pode ter sido exclusivo daquela música só. Então vamos ver aqui. Usa ainda o Saul Lead como o principal ali, né? Do lead. Só que você tem também um outro lead diferentão que dá essa imitação meio alienígena, assim. Um pad bem macabro. Então é isso. E vamos ver aqui, vamos deixar a colinha aqui do lado, obviamente, para eu conseguir me lembrar ao longo da música, né? A gente tem esse bloco de notas aqui com essas anotações totalmente aleatórias, então eu vou jogar aqui pro lado. E beleza. Aqui o que eu vou fazer é primeiro já começar pelo drop, porque daí eu consigo criar a subida para chamar o drop de acordo com a força que o drop já tem. Então eu vou colocar aqui a velocidade e a nota. Vamos dar uma pesquisada. A gente tem Ré bemol menor. Bem diferente. Eu acho que de Ré bemol ele vai ficar melhor, porque está mais próximo do Dó. Então vamos deixar aqui já, ó. Ré bemol menor. E a gente faz o teste, ou menor ou Phrygian, né? Porque o Phrygian ele combina bem. Vou colocar o kick aqui. Aqui tá bem pesado e tá curto. Na nota C3, sempre que for sample assim, você bota na nota raiz, né? Vou baixar o volume aqui. Vou tirar esse cliquezinho do final, deixando fade out. Beleza? Vamos deixar em loop agora, Ctrl L. E a receitinha de bolo, né? Kick, clap e hatch. Kick já temos aqui. O clap a gente sabe que é um pouquinho mais aberto. Vou deixar um desse. Vou duplicar o canal do kick, jogar o clap aqui e deletar. Vamos deixar curto assim, ó. Então, Ctrl J para consolidar isso daqui. Deleto o 1 e o 3. Daí fica pá, pum, pá. Vamos baixar.
Agora você pode puxar para cá. Não, não tá com o loop ligado. Vamos ligar o loop aqui. Eles mudaram o lugar do loop. Não, tá aqui. Ó. Ligou o loop ali no canto. Você pode puxar que daí ele vai se repetindo. Clap. E vamos colocar mais uma camada de clap, né? Tentar mudar a nota dele. Eu vou selecionar a nota e só jogar um pouquinho mais para cima. Ok, vamos colocar no hatch agora. Para o hatch eu vou duplicar o kick, Ctrl A para selecionar todas as notas, deixar metade do tamanho e jogar metade para frente. Agora a gente coloca um hatch. Isso aqui eu acho que é legal. Vamos ver. Talvez esse. Beleza, vou aumentar a velocidade, né? Vou deixar ele mais agudo. E aí aqui a gente vai começar a colocar reverb nele. Então, para o reverb eu vou digitar drum. E aí a gente vai ter no Audio Effects a parte do reverb aqui. A gente tem alguns presets. Ó. Vamos deletar. Eu vou jogar um hatch ou um clap para lá. Drums in a Canyon tá muito longo. Não, Drums Room, acho que fica melhor. Isso. Aqui tem bastante reverb na bateria dele, então eu já vou trazer logo de cá. Vou tratar esse reverb aqui para deixar mais a cara do estilo que ele tem, que é um pouquinho mais dark, então eu vou tirar o grave, eu vou tirar o agudo também, ó. Tá mudando nada, né, meu? Não tá no reverb, agora sim. Ficou melhor. Esse aqui é o barulhão metálico, né? Agora vamos começar a trazer o bass. Para o bass eu posso fazer no Vital, no Serum ou no Wavetable. A gente pode fazer no Wavetable aqui do próprio Ableton. Então eu vou colocar aqui no MIDI. E aí a gente vai fazer as notas de acordo com a nossa escala. Então eu vou trazer aqui para o Dó sustenido, que é o Ré bemol.
Aqui, ó, você pode travar na barra de 1/16 e ir fazendo as notas. Pode começar até pela 1/8 para não ter tanta escolha, ó. E em alguns momentos você coloca 1/16, tipo aqui, ó. Ok, vou deixar isso com cara de baixo pra gente ter uma visão melhor. Esse primeiro aqui eu vou deixar sub. Fechar o filtro, né? Deixar um pouquinho mais curto. E modo mono. Vamos pegar no envelope 2, desenhar ele aqui assim e jogar na matriz para automatizar a frequência. Filtro, vamos colocar um OSR. Acho que menos 12 semitons, daí ele vai uma oitava abaixo. Vamos ver se fica pesado. Aqui como sub ficou bom. Preciso de mais uma camada agora. Talvez um quad só. Só essa nota que não tá legal, ó. Talvez, vamos ver se fosse numa escala de Phrygian, se só subisse meio tom. É isso, bem melhor. Vamos mudar aqui para Phrygian. Porque a diferença do Phrygian tá nessa nota aqui, ó. Essa segunda. Só que tava muito... Tipo... Tá muito feliz, tá ligado? Não é isso que a gente quer. A gente quer um bagulho bem mais forte, assim, bem mais concentrado. Então, se você mexe só um semitom pra cima, ele já dá essa cara bem melhor, ó. Vou tirar um pouco a abertura. Tirar um pouquinho do ataque. Você acha que fica muito forte, né? Ok, vamos colocar um compressor para fazer a carinha aqui respeitar, né? O nosso bass respeitar o kick. Então a gente liga o sidechain e fala, respeita o kick.
Ok, vamos duplicar agora, porque esse último aqui vai ter um on diferenciado. Então aqui a gente pode... Vamos colocar nesse segundo um vital. Daí a gente faz diferente. Aqui no vital a gente deixa uma basic shape assim, senoidal. Aqui embaixo também, ó. E aí vamos colocar na parte que toca aqui esse instrumento, ó. A gente vai pegar, ligar aqui para cá, FM do 2. Que a gente quer que faça isso daqui, ó. Então a gente vai pegar o LFO e colocar para cá. E diminuir o tempo. E aí a gente pode testar o pitch dessa segunda onda aqui, ó. Vamos testar dessa também. Não. Vai para cá. Beleza, compressor OTT para trazer mais presença. O chorus para dar mais abertura. Delay não, distorção muito. Daqui tá legal, hein? Vamos tirar um pouquinho do grave. Trazer mais essa presença do meio aqui. E um reverb. Controlar o volume. E o equalizador, o filtro, a gente pode colocar com a mesma automação aqui do LFO. Vou colocar aqui um analog 12 e deixar passar um pouquinho. Ok, vamos ver. Achei que essa nota não combinou tanto. Vamos colocar algumas acima. Nossa, aqui, ó. É em torno dessa. Vamos colocar no Ré sustenido de Phrygian. Vamos colocar esse daqui aqui. Isso aqui não ficou tão legal. Vamos trazer uma outra onda. Isso aqui já tá ficando mais legal. Vamos ver assim. Não tá legal essa segunda onda aqui. Vamos trocar ela. Colocar na Basic Shapes mesmo, só que uma outra onda. No 0 normal. Melhorou. Melhor. Vamos pegar esse bass aqui agora, trazer mais vida para ele. Eu vou colocar um saturator, um beat warmer no baixo e um overdrive nele também, que o overdrive vai dar mais força nele ali.
Com o overdrive, a gente tem que tomar cuidado para não ficar um bass muito rachado, né? Então a gente vai colocar ele aqui e vai regular pelo dry wedge. Estamos seguindo. Vou deixar com a nota maior. Eu não sei se no release. Vamos ver, tentar pelo release aqui, ó. Ok, agora vamos tentar fazer com uma sequência de notas diferente, porque ficou bem parecido o ritmo dele, então eu vou trocar algumas notas aqui. E aqui no Vital, vamos trocar aqui, vamos ver, por aqui, ó. Isso aqui ficou legal. Ok, vamos cortar um pouquinho do grave. Beleza, estamos chegando lá. Saturator. Para trazer mais harmônico para cá. Quando você vê que tá faltando agudo, tá faltando mais presença ali para a parte da frente, você traz Saturator que ele traz mais esses harmônicos. E vamos colocar, eu não sei se já tá compressor. Com o hatch junto. Ok, agora a gente vai fazer uma parada aqui chamada contra kick. O contra kick é como se ele fosse um tom. Você pode utilizar um tom que é uma percussão também. E pode ser um bass ou algo bem puxado para o grave. Só que o contra kick ele é muito fácil de fazer, então eu vou usar como ele aqui. Basicamente vai ser um kick que vai bater no contratempo em alguns momentos. Cuidado para não tocar junto com o bass, porque senão não vai fazer muito sentido. Primeira parte eu costumo deixar sem, porque a gente precisa ter aquele impacto, aquele boom, sabe? Que quando realmente bate o drop. E aqui, mais pra frente, você vai dividir em 1/16, e você pode puxar assim um pouquinho antes do próximo kick, ó. E aí a diferença desse kick vai ser o quê? Você vai colocar um filtro
e você vai cortar o agudo dele e trazer um pouquinho de ressonância, ó. Quando ele faz esse tu. Vou deixar ele maior. Vou deixar um fade in para não ter tanto ataque. A diferença entre o 12 e o 24 em todo equalizador que você tem é que o 12 ele vai cortar menos frequências do que o 24. Então o 12 é como se a onda fosse um pouquinho mais assim. A onda não, né? A curva de corte fosse um pouquinho mais para cá. E o 24 ele já tem aquele corte mais seco. Beleza? Esse kick aqui ele não está aparecendo tanto. Então eu vou fazer uma técnica chamada Haas Effect, onde eu vou colocar o delay nele, vou tirar do sync para deixar com tempo de delay assim, ó, e vou atrasar um lado um pouquinho em relação ao outro, que daí dá abertura para esse instrumento, ó. Então eu tiro do link aqui, deixo os dois no time, faço assim, ó. Ó, com, sem. Com, sem. Aqui a gente descentraliza o kick e joga mais para lateral. Vamos encurtar mais aqui. Gostei mais, ó. Tentar colocar um reverb direto na bateria para ver. Melhorou. Da hora. Ok, a gente precisa de um vocal agora para chamar para esse drop, então eu vou no Splice. Back to it, well, baby, got to get back to it, just do it. 5 anos depois, eu consegui achar esse vocal aqui que eu acho que vai combinar. Eu acabei trocando um pouquinho a vibe para um vocal de soul, porque eu achei que combinava mais. Aqui a gente tem BPM 91, tá batendo certinho com o que disse no Splice. Vamos ver. Get back to it, well, baby, got to get back to it, well, baby, got to get back to it, well, baby, got to get back to it, just do it now. Get back to it. Legal, só a nota que tá bem longe de ser a nota que a gente está trabalhando, né? Estamos em Si, então Si, Dó, Ré, Si. Get back to it, well, baby, got to get back. A gente dá um Ctrl J para consolidar nisso daqui e a gente pode jogar um -12. Back to it, well, baby, got to get back to it, just do it now. Back to it, just do it now. Back to it, just do it now. Get back to it, well, get back to it, baby, got to it, well, baby, got to get, just do it now. Just do it now, now. Do it now, 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 now. Just do it now, now. Just do it now. Do it now. Assim, talvez com ele mais devagar combine. Eu achei que ele rápido ali, ele chamou um tech house muito mais forte, né? Então, vamos ver assim. Just do it now. Vou colocar um compressor nele. Just do it now.
bem mais da hora. Just do it now. Do it, just do it now. Aqui a gente coloca um cowbell, que normalmente você tem nos instrumentos do Ableton. Just do it now. Just do it. Coloca reverb. Just do it now. Just do it now. Colocar mais reverb. Do it now. Do it. Just do it now. 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 Do it. Just do it now. Do it. Just do it now. Get back to it. Just do it now. Do it. Just do it now. Do it. Just do it now. Do it. Do it now. Get back to it. Just do it now. Vamos esticar esse daqui. Você segura com Shift para puxar, que daí ele vai ficar um sample mais devagar. Do it. Just do it now. Do it. Just do it now. Do it now. Just do it now. Now. Do it now. Just, Vamos puxar assim para ficar só. just do it now. Just do it. Just do it now. Deixar mais curto. Do it. Just do it now. Melhorou, melhorou. Agora tá melhorando a vibe aqui do som, meu. Vamos colocar algum audio effects que dê uma modulação. Vamos ver Spectral Time. Esse daqui é muito legal. A gente consegue deixar umas paradas bem loucas no vocal. Just do it now. Just do it now. Get E a gente começa com ele bem estranho, ó. back to it. We better got to get back to it. Just do it now. Just do it now. Get back to it. We better got to get back to it. Just do it now. Ok, aqui a gente pode colocar um white noise na hora do drop para dar um pouquinho mais de impacto. Eu vou colocar o white noise no meu sample pack aqui, que eu tenho já ele separadinho aqui certinho. E eu vou colocar um compressor sidechain no white noise, e o white noise é só no primeiro impacto, ó. Ó o impacto que dá. Ele dá muito mais força, ó. Do it now. Beleza, agora a gente pode começar a construir esse drop aqui inteiro, ó. Do it now. Agora aqui, a gente pode começar a automatizar o nosso bass, né? A abertura do nosso bass. Eu vou clicar em Frequency e com a automação ligada, aqui em cima... Cadê? Aqui, ó. Você vai... Não, não é aqui. Calma aí, cadê? Ó? Na hora que eu aperto A. Aqui, ó. Essa flechinha aqui. Na hora que você tiver com a automação ligada, essa flechinha aqui ela vai ligar. E aí, se você apertar a letra A, você consegue ligar o atalho para mudar essa automação aqui, ó. Apertou o A, ele liga a flechinha lá em cima. Se não estiver funcionando, é porque o seu teclado está tocando as teclas do piano, ao invés disso. Então, na hora que você toca, ele está tocando pianinho de acordo com esse. Então, você tem que desligar, que daí os atalhos funcionam. Aqui, ó, vamos colocar uma abertura. Tá vendo que ele tá com isso de abertura? Se a gente for abrindo o bass, ó, a gente pode puxar em alguns momentos, tipo aqui, ó. Faz assim. Se você segurar o Alt, você consegue fazer essa curvinha.
Beleza, tira os kicks aqui. Tira a bateria. E aí aqui a gente duplica, Ctrl Shift D. E aí aqui nessa segunda parte vai ter um outro hatch. Então vamos colocar Ctrl Shift T aqui. Vou pegar um hatch, seja curtinho também. Tipo assim. Vamos ver se a gente consegue fazer ele virar um shaker, tá? Você vai conseguir. Ctrl Shift M, deixa assim 1/16, ó. Deixa as primeiras notas bem fraquinhas e a do meio também. Joga uma oitava lá em cima. E um compressor sidechain também, porque a gente quer que todo mundo respeite o kick. Vamos ver se começar sem o hatch, o drop. Oh, bem melhor. Vou colocar esse cowbell mais pra frente. E aqui eu preciso de mais eco nesse cowbell. Eu preciso que ele seja com um reverb bem grande, né, meu? Porque ele é diferenciado. Vou colocar um ambience. Não ballad reverb. Aqui ficou legal. Melhorou. Se eu coloco o white noise antes, você dá mais força para a parte do grave. Se você coloca o white noise na hora do drop, você dá mais impacto pro drop. Então aqui, ó. Aqui a gente pode começar a colocar alguns ARPs. Então, ARPs ou pads, né? Vamos ver aqui. Eu vou colocar com Serum. E aí no Serum eu já tenho alguns packs de presets meus que tem alguns instrumentos que eu gosto de usar. Então, vou colocar aqui, ó. Pad Vocal Chords. E aí aqui a gente vai fazer uma progressão com 2 notas só. Tá? Então vai ser... Vamos colocar o... Tá no Ré sustenido. Não era Ré sustenido a nota da nossa música? Ali ele trocou. Ré sustenido. Ré sustenido. Phrygian. Boa. Agora tá todo mundo em Ré sustenido de Phrygian. Vamos ligar o scale. Oh, muito alto. Beleza, vamos trocar. Eu achei que aqui ele ficou legal. Só que sem essa abertura aqui, ó, já começa com tudo mesmo. Coloca o compressor.
pode usar um LFO 3 para fazer ele caindo um pouco o pitch. Pode ser que eu me arrependa disso, mas vamos ver como é que fica. A gente vai aqui na matriz, pega o LFO 3 que a gente criou agora, e o LFO 3, ele estava ligado já para alguns carinhas ali, então vamos dar um Ctrl Z. Não, Ctrl Z ele vai voltar e de novo, para a gente resetar o sample. Vamos usar o LFO 4, que ele não está em uso para nada. O LFO 4 aqui, eu vou pegar ele aqui, vou fazer ele ir para o Global Master Tune, vamos ver. Vou fazer ele assim, começar a zerar. Beleza, agora a gente vai precisar voltar para o nosso break. Vamos dar uma olhada na música dele, como que ele voltava. É mais ou menos ele segue um pouco ali o bass, né? Então, vamos ter que criar um pluck que siga mais ou menos o bass. Vamos fazer com Serum. E aí a gente tem já alguns presets. Eu vou pegar um preset de pluck. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui é perfeito. Vamos pegar aqui, ó. Copiar e colar. Eu vou deixar em solo. Tirar um pouquinho do delay dele. Deletar para não ficar tão longo. Vamos voltar. Ele vai partir de lá de baixo, ó. Fazer uma automação assim para ele vir do grave. Vamos subir uma oitava. A gente vai precisar equalizar um pouquinho o agudo. Vamos ver um outro pluck. Esse daqui acho que ficou melhor, viu? Vou
outro lá tava muito exagerado. Vamos ver pra cá. Re-enable automation. Melhorou. Vamos colocar um reverb aqui. Pro reverb, eu vou deixar aqui, vou procurar o reverb na lista, porque daí a gente consegue pegar os presets dele, ó. Aí você tem alguns bem grandes aqui, ó, tipo isso aqui. Beleza. Acho que deixar maior. Ok, aqui agora a gente coloca um sub drop. Vamos ver aqui. A gente tem o Cashmere, Effects, Subdrops. Vou colocar um assim, ó. Vou colocar um novo canal aqui. Vamos colocar esse daqui com filtro daí. Filter pra cá. Frequência deixa no máximo. Vou fazer um filtro automático. O que é esse pan? Ah, do wavetable aqui, ó. Beleza, filtro nele. A gente vai fazer uma automação. Tome o plug. Vou colocar o Serum aqui. É ele que está fazendo essa automação de pitch. Pra cá. Shift para baixo, para jogar uma oitava abaixo. Filtro.
Ctrl V aqui e vamos dar um atraso pra puxar um pouco a referência do que ele fez na outra música lá, não. Vamos colocar em triplet. Vamos fazer um teste aqui. O triplet ele é uma grade que você vai dividir em 3, né, a distância entre uma barrinha e outra. Então ele tem uma pegada bem diferente, é bem utilizada em prog, psytrance. E a gente pode fazer tipo um quarto assim, ó. Vamos ver. Vou deixar um oitavo. Aqui, ó. Coloca isso daqui com Ctrl e deixa esticado assim, ó. E agora sim, ó. E aí no final ali a gente pode, vamos deixar no narrow aqui. Cadê o cowbell? Aqueles avisos de que o drop ia chegar. A gente cola pra cá, ó. Tira do triplet, pelo amor de Deus. Aí, joga pra cá, ó. Agora sim a gente pega e joga esse padrão de vocal picotado aqui, né? Então eu vou deletar esse daqui pra frente. Vou duplicar esse carinha aqui. Vamos ver se dá certo. Aqui já começa com hi-hat e tudo, mano. Vamos puxar um assim, ó. Ficou até sem graça aquele lá. Vamos colocar aqui. Prosseguindo com a música, aqui a gente vai partir pro outro. Sem o hatch. Tá saindo a música. Toma mais um. Sem bass agora. Ok, Ctrl C nesse carinha aqui, Ctrl Shift V, que daí ele cola e manda o restante pra frente. Essa é a nossa entrada da música. Deixa o frequency
baixo pra gente começar filtrando as frequências. A gente precisa desse leadzinho aqui, porque senão não vai ter uma transição ali na hora da entrada da música. Ó. Então a gente vem... E, claro, a gente traz esse carinha aqui, só que o jeito que ele tava lá na frente, né? Sem automação nenhuma. Vamos trazer ele assim, ó. Começa a subir aqui, daí, ó. Só que para subir ele não tá com força, né? Então a gente vai vir aqui e 24 semitons. Aqui vou jogar uma oitava abaixo. Vou botar um subdrop. E aqui a gente vai ter que deixar uma subida, claro. Vamos colocar com o Ré sustenido, deixar ele grandão. Vamos pegar o Vital. Faz sempre que eu não uso Vital, estou usando o Serum e o Wavetable. E aí a gente vai vir aqui e... Vital Essentials. Vamos ver algum que seja legal. Vamos ver. Aqui tá legal, só que a gente precisa jogar umas oitavas lá embaixo. Não combinou, muita coisa. Legal, esse daqui tá bacana. Vamos fechar o preset browser e dar uma mexida aqui, ó. Pitch wheel. Pitch wheel, vamos ver. Aqui. Acho que era pra cá, ó. 24 semitons. Você pega aqui, você muda esse número do segundo para 24 no bend, que daí ele vai subir 24 semitons. E aí a gente clica aqui, ó, nesse mod wheel, que daí ele já vai estar setado para automação. E aí você sobe assim, ó. Beleza, vamos deixar mais grave. Aqui ficou melhor, mudar um pouquinho a onda só. Vamos colocar no pan. O autopan ele vai dar aquela viajada em torno do estéreo. Então você coloca esse around the head aqui, ó. Deixa mais devagar e vai aumentando conforme for subindo.
coisa acontecendo aqui. Alguém tá sumindo. Algum filtro funcionando. Beleza? Agora a gente precisa de mais um para subida. E para esse daqui da subida, eu vou deixar tipo subindo como se fosse um snare. Ó. Só que ele não vai ser um snare. Ele vai ser algum instrumento. Ó. A gente pode deixar no Vital de novo. Cadê o carinha aqui? Vital. Agora a gente vem aqui neste preset. Vamos ver Vital Preset Pack. Vou colocar um plug aqui. Beleza? Aqui eu vou deixar em 12 o bend. Para não subir tanto assim. Senão vai ficar muito agudo. E o pitch wheel de novo. Ó. Ficou fraco. 24 semitons. Esse decay aqui é o tempo que ele leva para fazer esse fechamento do grave e do pitch, sabe? Que ele faz esse plom, plom, plom. O pluck, necessariamente. Então, se a gente for aumentando o decay, ele vai ficando mais espalhado. E aí, a mesma coisa da automação. Beleza, um pouquinho de uplifter do normal agora. Pelo amor de Deus, não vamos fazer tudo do zero também. Vou pegar um desse aqui, ó. Um pouquinho com white noise, assim, ó. Agora aqui para frente, para a gente trazer o mesmo uplifter que a gente usou. Parece que tá meio filtrado. Agora sim, ó. O clap tá faltando camada, então eu vou duplicar ele e pesquisar por um outro clap. Bem espalhadão assim, ó.
organizar, agrupar a galera aqui que é hatch e clap. Hatch, clap e quem mais? E o outro hi-hat aqui, ó. Vou chamar esse carinha aqui de drums. E aí a gente tem os leads. Esse daqui seria o bass, né? Isso daqui é tudo lead. Até algum deles ali acho que eu vou jogar pra fora do grupo de leads depois. Porque tá mais relacionado à subida, né? Esse áudio aqui acho que não tem nada. Não tem nada. White noise e sub, por enquanto são effects. Pra cá que eu acho que eu vou jogar alguns dos instrumentos depois. Tem o cowbell que é o drums também. 2 kicks, vou dar um Ctrl G neles. Vou chamar de kicks. E aí a gente tem o bass, com S só tá lead. E esse aqui é o outro bass, então os dois aqui vão ser bass juntos. Tem o vocal. E podemos deletar esse MIDI aqui e esses dois de áudio por enquanto. Que a gente já começa a ter uma visão melhor da nossa estrutura da música. Todo mundo aqui já agrupado, a gente pode começar a dar uma mexidinha em alguns elementos que talvez possam se destacar mais. Vamos ver o drop aqui. Just do that. Acho que aqui nesse primeiro drop já dá pra gente chegar com o hi-hat junto. Acho que ficou muito seco. E aqui nesse segundo, trazer um pouquinho mais de vida também. Vou colocar um outro hatch. Ou talvez até uma percussão, não sei ainda. Vamos ver o que tem de bom aqui, ó. Isso daqui fica legal. Opa! Substituiu o hi-hat ali. Vamos nesse canal de MIDI. Aí a gente joga ele pra cá. E aí sim a gente faz uma percussão aqui. Pra cá, né? Porque aquela parte ali já é que toca lead junto. Já melhorou um pouco, já preencheu mais, né? Vamos colocar um outro hatch agora. Esse daqui com o mesmo MIDI do de cima. O legal de você usar MIDI é isso. Se você não curtiu tanto o sample assim, você consegue trocar muito fácil só pegando um outro sample aqui e colocando no lugar do sample que você já tinha. Porque o canal ele se mantém, né? O ritmo aqui, ó.
se a gente mudar um pouquinho o modelo desse bass, eu vou duplicar, que daí eu não perco o bass em cima. Tentar trazer um pouco mais de abertura quando ele bate para conseguir perceber que o bass está tocando por baixo de toda a bateria, de tudo que tá rolando. Legal, abre mais. Comparar agora esse de baixo com o de cima. Eu vou desligar o de baixo e ligar o de cima. Você consegue perceber mais o bass tocando. Isso que é legal, realmente, às vezes a gente tá tentando trazer muito grave, muita coisa assim. O outro tá com mais grave, só que eu acho que tá com grave até mais exagerado. E isso é legal que você consegue perceber quando você faz aquele teste AB, né? Ou quando você já tem muita vivência ali de saber que o grave vai ficar exagerado depois, porque a gente tende a deixar as coisas muito mais puxadas pro grave quando a gente tá fazendo música, porque é bom de ouvir, né? É gostoso de ouvir na hora que você tá fazendo a track e você coloca um bass um pouco mais exagerado, ali você fica, nossa, tá muito mais forte o drop agora. Só que ele pode apagar e ficar aquela música com mudness, né? Que é literalmente aquele lamaçal, quando você envolve a música com muito elemento ao mesmo tempo. E aí nenhum deles toca de um jeito bem definido, né? Fica aquela bagunça ali, fica tudo muito misturado, você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Isso acontece principalmente com o grave. Então aqui, quando a gente deixa o bass com um pouquinho menos de grave, ele já ficou melhor. E nesse caso, o que é mais interessante é que a gente não tirou o grave do bass. Eu só coloquei um pouquinho mais de agudo e já dá essa percepção de que ele está com menos grave. Então, você vê como ele fica com muito mais vida, só que todo aquele peso ainda está lá. Vou deletar o de cima, que eu só tinha deixado lá para voltar caso eu precisasse. Esse vamos ver se a gente consegue trazer ele um pouquinho mais para agudo. Tá indo para o FM, né? Legal, vamos tirar um pouquinho do eco dele. Acho que nem tá aqui o eco, né? Deve estar fora do preset. A gente tem um corte de grave nele. Melhorou. E a gente tá com reverb nele, tá indo para um outro canal. Ó. Beleza? Agora esse kick aqui, eu quero que ele seja mais exagerado, né? O kick o contra kick, o que está servindo como um tom aqui. Então vou colocar um saturator, que é o segredo. Vai ser sem eco. Vou colocar um limiter também, porque ele começa a estourar. Como eu trouxe muito limite, como eu trouxe muito volume com o saturator, se eu não deixar um limiter ali pra falar pra ele, mano, pausa o volume na hora que chegar nesse nível, ele vai ficar bem exagerado.
gostei dessa percussão aqui. Vamos tentar colocar um shaker. Shaker pode ser interessante para essa segunda parte. Só quero deixar ele mais espalhado, um pouquinho mais de vida, sabe? Soft. Isso aqui é bem preguiçoso, né, meu? Acho que fica bem legal. Vou colar ele aqui. Ó. Aumentar um pouquinho o volume dele por aqui, ó. Trazer essa abertura aí, porque tá todo mundo no centro agora. E a gente precisa de algumas transições. Então vamos lá para o meu pack de samples. E aqui temos o FX, Uplifters. Esse daqui, o 2. Vou colocar ele para cá. Acho que 128 BPM. Que daí ele encaixa certinho na grade. Era isso mesmo. Quero fazer tipo 3. Quase, vamos ver pra cá. Acho que assim, ó. Acho que é assim. 3. Legal. E mais impacto nesse sub daí, né? Mais volume nele. Faltou impacto aqui, hein? Tipo assim. Talvez um lead de resposta aqui fique legal. Vamos testar. Vou colocar uma wavetable aqui. E eu vou fazer um pam pam no momento aqui. Tipo aqui assim, ó. Tan, tan, na nota raiz, né?
Tipo assim. Talvez fique legal. Vamos testar, tá? Vou colocar o envelope 2 assim pra ficar esse efeito de pluck, né? Aqui eu tô fazendo o desenho do que eu quero automatizar. E eu vou automatizar esses semitons aqui, ó. Com o envelope 2. Fica tipo um kick, assim, ó. Ficou meio um tom ali. Acho que ficou bom esse daqui, hein? Mais groove, legal, a gente pode deixar mais kick assim, ó. Como falta essa resposta, né? Na hora que fica aqui, eu acho que ele fica muito vazio. Ele ficou melhor. Dá até pra gente dar uma pequena saturada. Você consegue saturar até por aqui pelo filtro, tá? Você não precisa necessariamente colocar um saturator depois. Esse tipo de filtro OSR aqui, ele já satura, ó. Se eu trazer mais aqui, ele traz um pouquinho mais de harmônico. Ó. Pra gente automatizar essa onda aqui, pra ela vir daqui pra cá, assim, ó. Que daí ela vem com mais harmônico, ela tem esse início mais forte, daí ela baixa, ó. Ótimo, vamos colocar pra cá também, né? Porque é tudo drop. Toda essa galera aqui. Vamos ver como é que fica, ó. Muito alto. Assim. No vocal eu vou colocar um glue compressor e eu vou colocar até no preset aqui, fica mais fácil. Vamos pegar um Cat Picks para pegar os picos de volume. Para deixar o vocal mais amassado, sem tanto pico de volume, ó. Ótimo. Aqui no bass, a gente pode colocar o glue compressor também, se eu já não tenho, não tenho ainda. A gente pode colocar o glue compressor de punch ou de low extender. Eu acho que o low extender fica melhor, porque ele vai trazer mais grave, assim, aquele grave mais espalhadão, ao invés do punch que vai trazer mais impacto, né? Como é um estilo que ele é mais focado nesse sub devagar, eu acho que o low extender vai ficar melhor. A gente só tem que tomar cuidado com quanto de volume ele está diminuindo aqui. Porque quando a gente comprime, ele está diminuindo um pouco do volume, né? Ele traz de volta depois, só que aqui ele está trazendo 5 decibéis de volume. Se eu estiver tirando 10 decibéis, ele não está trazendo volume bastante de volta. Se eu estiver tirando 3 decibéis de volume e trazendo 5 de volta, eu vou achar que está melhor só porque está trazendo mais volume, né? Porque a gente bota fé em tudo aquilo que é mais alto do que o que a gente estava escutando antes. A gente acha que já está melhor, sabe?
glue compressor nas baterias também. Vamos colocar, a gente tem alguns glue compressors aqui de bateria. Vamos colocar um full parallel. E equalizar a galera toda. Vamos pegar aqui, cortar os graves. Vamos ver se a gente pegar um 909 hi-hat do próprio Ableton. Aqui, hat. Tipo assim, ó. Vamos ver se ele fica... Ele começa a estourar. Mais ainda. Ver se aqui fica melhor. A gente pode... Não, se eu trouxer um Haze Effect ali que vai trazer mais abertura pra ele, ele vai ficar estranho. Acho que aqui ele vai ficar melhor. Vou tentar encurtar ele. Beleza, vamos colocar aqui agora no grupo da bateria o Drum Buzz, porque é a melhor coisa que já existiu na vida. O Drum Buzz ele vai trazer muito mais caráter para sua bateria, ó. E volume também, então a gente tem que regular o volume. Aqui pelo Dry Wet eu prefiro porque ele regula o efeito também, a quantidade do efeito. Então você não está só abaixando o volume, você está regulando o quanto do som original está tocando e o quanto do som com efeito está tocando. Ele dá uma crocância ali para a bateria, né? Ele traz muito mais vida para sua bateria, esse Drum Buzz aqui, e deixa ela mais destacada, com aquela cara mais profissional. Vou colocar um Drum Sharpener para ficar mais... Sharpen, ele seria o contrário de Soft, né? Então Soft é uma parada ali mais... Uma bateria mais macia e tal. Essa daqui ela é mais rígida, né? Mais ríspida. Tem um limiter a milhão aqui. Vamos baixar o volume da galera. O limiter quase não funcional. Boa, bem melhor. Agora eu vou colocar um plugin externo, então, que é o carinha aqui, é o Span. Span basicamente ele vai mostrar o formato da onda. Você tem o grave um pouco mais alto, aqui aquela cavada, né? Não tem muito elemento, mesmo porque a nossa música era mais puxada pro grave. Tem mais agudo aqui, ó. Ok, eu tenho um equalizador que vai direto no meu canal de master, que é o Fiverr. E aqui o que eu faço é, eu só regulo as bandas para trazer um pouco mais do equilíbrio que eu vejo na minha música de referência. Lógico, se eu estivesse fazendo uma master, a música de referência estaria aqui. Eu teria passado por uma mix mais limpa, tudo, antes de ir pra cá. Só que aqui é só para deixar essa música mais tocável, sabe? Eu posso exportar ela e tocar depois disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir um pouquinho da música aqui original, ó. Eu vou ouvir a minha.
Hoje eu tô vendo que tá bastante grave, ó. Beleza, vamos dar uma comparada. Uma segurada boa. Eu vou colocar um limiter 6, que daí é o que eu gosto de usar para fazer a master, porque ele tem bastante compressor, ele tem bastante limiter ali rolando. E o que eu faço, e tudo isso daqui é gratuito, tá? Todos os plugins aqui são grátis, então tá, dá para vocês acompanharem sem precisar gastar um monte de grana, hein? E vou colocar o Yulin no final, que também é um plugin gratuito, e ele vai fazer o quê? Ele vai só analisar o volume para ver se eu tô chegando em -7, por aí, ó. Vamos longe, vamos chegar lá. Eu vou fazer é tirar aquele primeiro limiter que a gente tinha aqui no main, ó. Eu comecei o rec com limiter, tá, ele tá 100 já. Então beleza, agora a gente pode ir trazendo o volume. O legal desse daqui é que ele pega os picos de volume, e você viu que na hora que bate o kick, principalmente, e às vezes ali o contra kick, né, aquele bass diferente que a gente colocou, ele dá um pico enorme de volume, então ele segura bem para não ficar esses volumes altos do nada, né? Senão se você fosse olhar sua onda ali na hora de tocar, você ia ter o kick, bass, e de repente um plau. O que é aquilo? É um clap, alguma coisa que fugiu. Então esse daqui ele já garante para você que você não vai ter esses picos de volume. Aqui o compressor é mais para ele deixar a música mais, como que eu diria, mais reta, sabe? Sem tanta mudança de volume ao longo dela. Então aqui, ao invés de pegar só os picos, ele vai deixar o bagulho mais consistente. Ele vai deixar toda a parada mais consistente. Aqui, HF Limiter é para você tirar um pouquinho das frequências agudas, é um de-esser. Eu não vou usar aqui porque eu acabei de usar um equalizador antes, então eu não vou utilizar. O Clipper é o que vai fazer a música começar a rachar ali, que ela vai trazer mais volume para ela. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você exagerar nessa parte aqui, você vai ter uma música bem estourada. Então vamos ver. Traz ganho, ó. Deixando essa outra parte que é a parte mais cheia. Estamos quase lá. Esse daqui é mais difícil porque a gente tem bastante grave, né? Então é muito fácil de você se perder aqui nesse estilo musical. Vou colocar o equalizador no kick. Controlada no grave dele. Fazer volume. Mais grave do vocal. Olha esse puf, puf aqui de baixo. Não, é esse kick que tá exagerado, ó. Vamos tirar um pouquinho de saturação dele.
acho que sem outro hi-hat ficou melhor. Ó. Mais reverb nele. Abriu o clapper. Ganhamos sala aí pra fazer mais volume. Tirar um pouquinho do grave aqui, ó. Lá, estamos quase lá. Oito 8.4. Chegar em 7 ponto alguma coisa vai ficar uma música bem alta. O pior é que eu não sei nem se o Descend tem tudo isso de volume, né? Vamos ver aqui da relação do kick com bass. Testei uma inversão de fase só para ver se destacava mais o bass, não destacou. Cortar mais o kick.
mais equilibrada. Se a gente jogar até para depois do limiter, ó. Coloquei Fiverr depois do limiter. Spam aqui, ó. Vou colocar o equalizador só para cortar os extremos agudos. E os graves. Tava estourando menos, e aí aqui a gente joga para a parte mais cheia, ó. Quase ali, mas se eu puxar mais, acho que estoura. Na real, acho que ficou bom, viu? Deixa eu dar o play antes do drop. Just do it now. Baixar um pouquinho esse volume do WOM. Boa. Ok, aqui, como a gente tem vários graves tocando ao mesmo tempo, a gente vai precisar fazer um sidechain de um para o outro. Então agora, ó, eu venho aqui com o compressor no meu bass e vou só renomear isso aqui como kick tom. Tá, ele vai ficar junto com os kicks. E aí nesse meu bass, eu vou colocar um outro compressor também para fazer ele respeitar para o kick tom, ó. Ele vai ser mais rápido daí, por isso que eu não coloquei direto no outro. Ele vai ser mais rápido. Assim a gente consegue ouvir o kick tom ali em cima. E esse aqui é o kick tom 2. Que também vai fazer o meu bass baixar o volume. Então, eu vou duplicar esse compressor e kick tom 2 também vem para cá. Ó como ele apareceu mais, ó. Agora vamos ver. E o último drop também a gente precisa ver se não tá muito alto.
Ó, o carinha que eu esqueci ali, ó. O compressor sidechain ele tem que estar no reverb também. Agora sim, Agora aqui eu vou no Mixer, venho no Track Volume para pegar o volume da música e abaixar conforme for chegando o drop, ó. Aí ela aumenta de novo. Aqui a gente tem uma parte que toca só o vocal. Baixar o volume, ó. E a gente vai fazer isso também aqui. Não vou nem copiar, ó. Vou colar assim, ó. Colar. Vou trazer assim, ó. Ok, e a gente vai colocar um reverb no canal de master e pode colocar um pouquinho de phaser flanger. E aqui eu vou deixar os dois no 0, né? E aí eu vou trazendo aqui, ó, na subida, ó. Vou trazer um pouquinho de reverb primeiro. E phaser flanger também. Clico no mais aqui, porque daí eu consigo ver os dois ao mesmo tempo, ó. Aqui embaixo. Ok, vamos aumentar o reverb. Perfeito, aqui de novo. Agora eu vou agrupar os dois para poder desligar eles nos outros momentos. Então eles só vão ligar assim na subida. Chegou o drop, desliga, só para garantir 100% que não vai influenciar em nada, sabe? E aí aqui de novo, ó. Aqui é on, aqui é off. Já vai agora, tá? Perfeito, e na subida aqui. Esse tá começando de uma parte que não tá legal. Vamos puxar um pouquinho assim, ó. Deixar assim. Assim, ó. Bem melhor. Vou pegar aqui também, ó. Puxar mais pra cá. 2, 3. E aí aqui. Tava clipando, né? Aqui, ó. Aqui. Legal. Ali repete isso daqui. E depois repete esse carinha aqui, ó. Ok, vamos copiar esse carinha assim agora e Ctrl D. Vamos ligar aqui, ó, a trava da automação, que daí eu garanto que a automação não vai ser copiada também.
Então eu vou selecionar toda essa galera, Ctrl D. Beleza, acho que chegamos ao resultado final aqui dessa track. O projeto dessa música vai ter free download aqui na descrição, como sempre. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Eu achei que a música ficou bem legal, eu curti bastante o resultado, eu espero que vocês tenham curtido também. E se vocês querem aprender a fazer essas tracks assim do zero também, em qualquer estilo que vocês desejarem, estiverem aprendendo produção, tanto pela primeira vez, quanto como alguém que está querendo só dar aquela evoluída, né? Passar para o passo adiante. Às vezes você não sabe finalizar suas músicas, você ficou muito bom em fazer o drop, mas não consegue seguir daquela parte ali. Eu tenho um curso completo que também vai estar aqui na descrição, onde você aprende do zero até o avançado e ainda conta com módulos extras. Então você vai ter síntese sonora, você vai ter teoria musical e você vai ter 3 tracks finalizadas ao final do curso. Uma delas vai ser extremamente completa, com vocal, com um instrumento de verdade. Todos os plugins estão inclusos, todos os samples estão inclusos. É muito bom mesmo, eu espero que você curta aí. Dá uma olhada na página lá que tem todos os detalhes sobre o curso e o projeto também, que vai estar free download aqui na descrição. Eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Acho que eu já falei isso, tô falando de novo. Mas é isso, eu espero você no próximo vídeo com muito mais conteúdo. E fique agora com a música completa. Valeu, galera. Até a próxima. Got to get back to it. I just do it now.